Então, eu gostaria de dizer que eu estou amando participar, porque eu estou vendo que vocês estão bem conectados, né? Estão bem, é, conhecendo muito bem os povos indígenas, né? Então, eu achei interessante quando o Rogério disse sobre essa questão das mulheres, né, e de seus homens que estão se matando, que estão explorando e tudo mais. E aí, Rogério, eu fiquei lembrando que quando eu estava no mestrado, a, e aí a gente teve uma discussão de por que nós, povos indígenas, a gente chama todo aquele que não é indígena de o branco, né? Não a branca, não a negra, não o negro. A gente fala de o branco. Se não é indígena, é o branco. E aí a gente chegou a uma conclusão que nós falamos, todos aquele que não é como a gente, de o branco, por quê? Porque foi o branco que chegou aqui pisando forte, explorando, não reconhecendo o tratamento que lhes eram oferecido. Então, eu achei interessante que você também tem esse ponto de vista. E, e o Fábio, quando ele está perguntando sobre o rio, né? Quando o rio morre, a nossa conexão. Aí tem muito a ver também com aquela concepção de que, para o homem branco, tudo que está à sua volta é para ser explorado, né? Porque, inclusive, eles, quando a gente vai conversar com o branco, eles logo já têm aquela desculpa. Está na Bíblia, Deus deixou tudo para a gente usar, para a gente explorar, tudo é para o nosso. Tudo é para a gente beneficiar, tudo é para beneficiar nós. Deus deixou isso para a gente usar. Então, essa concepção nós não temos. Por quê? Porque eu não sou dono da terra. Mãe, eu não. Aquele rio, aqui na minha casa, tem um rio que é uns 15 metros da minha casa. Esse rio aqui, ele não é meu. Por quê? Porque eu sou bem menor do que os espíritos que habitam esse lugar. Porque aqui estão os meus ancestrais que habitam essa terra que eu habito. Aqui estão os espíritos da floresta, o espírito do rio. Então, o que vocês falam de energia e nós chamamos de espírito, eles estão em todos os lugares. Então, esse lugar que eu estou não é só meu. Então, é essa visão que nós temos. Eu não vou destruir o rio, porque se eu destruir o rio, isso não vai ser ruim só para mim. Isso vai ser ruim para mim, para os meus filhos e para todos os espíritos que ali vivem. Então, é esse pensar coletivo. É por isso que quando um rio deixa de existir, um pedaço nosso também deixa de existir. E aí a gente chega naquela máxima de muita terra para pouco índio, né? Que os brancos tanto falam. Então, quando a gente fala, a gente precisa. Esse território é nosso, não é porque esse território é meu e eu tenho um documento, é porque esse território é nosso, porque ali não é só nós que vivemos, ali está a nossa história, ali está a nossa vida, aquela que nos protege está ali. Então, a terra, ela tem essa simbologia, ela tem essa importância que não é comercial. Quem sou eu? Que eu estou intimamente ligada a ela. É por isso que sem terra nós não existimos. É por isso que indígenas são assassinados e a gente continua de pé, a gente continua lutando. Porque lutar pela terra, lutar pelos rios, lutar pelos seres da floresta, lutar pelos animais, não é só lutar por eles, é lutar também por nós, é defender, é nos defender, porque eles são nossa parte. Porque no dia que a gente não estiver mais aqui, no dia que a gente não puder ser tocado, no dia que a gente passar para o outro lado, nós vamos estar aqui, assim como os nossos ancestrais estão. E a gente precisa desse lugar, a gente precisa desse rio, a gente precisa dessa floresta, a gente precisa desse lugar para pisar, desse lugar para habitar. Porque eu não vou estar aqui, mas o meu espírito vai estar aqui. Então, é por isso que, às vezes, os brancos não conseguem entender. A gente bateu no índio, a gente matou o índio, e eles continuam lutando. Por quê? Porque aquele índio que morreu lutando pela sua terra, ele morreu para o branco.
Para o branco ele morreu, mas para nós, ele está aqui e está nos dando mais força, está nos ajudando muito mais do que quando ele estava aqui presencialmente, sabe? Então, é essa relação que é um pouco diferente, e é essa relação que o branco precisa entender. E no dia que o branco também entender que ele também precisa enxergar esse olhar que o indígena tem, porque quando ele também destrói o rio, destrói a floresta, destrói a casa dos animais, ele também está destruindo a si. Então, isso é uma coisa que nós já enxergamos há muito tempo e que o branco precisa estar enxergando agora, não é? A ciência tem evoluído, a ciência tem dito isso, mas com esse boom de regressão que nós estamos vivendo, infelizmente, isso não está sendo, as pessoas não estão mais importando com isso. É porque estão indo mais nessa questão de tá aí, é para ser usado, é para ser explorado, porque o que importa é o dinheiro é o chefe. E não, a gente não come dinheiro, não é? A gente não bebe dinheiro. A gente não vive numa casinha empilhada de dinheiro. A floresta, a água, a terra, essa sim, sem ela a gente não